Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, a AGU pediu uma investigação para descobrir se existem cartéis que operam nos preços dos combustíveis no Brasil. Os descontos não estariam sendo repassados aos consumidores. A Advocacia Geral da União descobriu que existem postos de gasolina e distribuidoras que não estão repassando de forma adequada as reduções de preço realizadas pelas refinarias de petróleo. A AGU encaminhou um pedido de investigação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para apurar os indícios de cartel, que é um acordo formal ou informal entre empresas concorrentes, fixando preços, dividindo ou limitando a produção, a fim de controlar o mercado. Os aumentos são repassados e até alterados para mais em algumas distribuidoras e postos, e chegam de modo integral ao consumidor. Já as reduções dos preços, não, e essa ação pode configurar a infração à ordem econômica do Brasil. No período de julho de 2024 e junho de 2025, foram registrados 7 reajustes nos combustíveis, 4 quedas e 3 aumentos. Cabe aos órgãos responsáveis apurar se há formação de cartel ou outro tipo de atuação injustas realizadas por agentes do setor. Uma das mais afetadas pela adulteração de preços é a refinaria do Amazonas, na região norte do país. A solicitação de investigação partiu do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria Geral da União e levou em consideração as informações da Casa Civil em conjunto ao Ministério de Minas e Energia, que, em nota, afirmou que essa prática de adulterar preços permite que as distribuidoras lucrem mais durante as quedas de preço, penalizando os consumidores que não são beneficiados com os preços mais baixos. Todo o material analisado foi encaminhado à Polícia Federal, à Secretaria Nacional do Consumidor e à Procuradoria Nacional da União de Patrimônio Público e Probidade. Um homem esfaqueou 2 mulheres e depois fez uma criança de 10 anos refém. Em uma farmácia no centro de Porto Alegre, as câmeras do local gravaram tudo. Vamos ver. Esse episódio de violência causou alvoroço aqui na região central de Porto Alegre. Um homem de 25 anos em crise de surto psicótico feriu 2 mulheres com uma arma branca antes de se trancar em uma farmácia com uma criança de 10 anos como refém. A sequência de agressões começou nas proximidades da Praça da Alfândega, onde uma mulher de 28 anos foi atingida. O agressor tentou escapar e, durante a fuga, atacou uma segunda vítima de 38 anos. A ação terminou dentro de uma farmácia, onde ameaçou a criança. Equipes da Brigada Militar conseguiram isolar o local e realizar a abordagem com êxito, libertando a criança e efetuando a prisão do suspeito. As 2 vítimas adultas foram levadas ao hospital de pronto-socorro com ferimentos, mas sem risco de morte. O autor do crime, ele já possui um histórico policial, incluindo homicídio e posse de drogas, e agora responde por novos crimes. O suspeito foi identificado como Daniel dos Santos. Ele teve a prisão convertida em preventiva nesta terça-feira. A porta de um ônibus circular caiu em plena Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, uma das mais movimentadas da cidade. E por causa disso, os passageiros tiveram que trocar de veículo. Vamos acompanhar na reportagem. Um ônibus que circulava pela Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro, teve a porta desprendida enquanto trafegava pela altura de Realengo, na zona oeste. A cena inusitada foi registrada por passageiros e causou transtornos no trajeto. De acordo com relatos, após a queda da porta, um passageiro desceu do veículo, recolheu a peça que havia ficado no meio da via e a levou de volta ao coletivo. Apesar do incidente, o ônibus continuou a viagem, mesmo com o equipamento danificado. Em nota, o consórcio Rio Ônibus informou que o veículo será identificado e recolhido para manutenção. A empresa também afirmou que a falha será apurada para garantir a segurança dos usuários e evitar novos episódios como este. Por conta do problema, os passageiros precisaram desembarcar e seguir viagem em outro ônibus. O caso reacende o debate sobre as condições da frota do transporte público na cidade e os riscos enfrentados diariamente por quem depende do serviço. O ministro Dias Toffoli, do STF, aprovou um plano do governo para indenizar as pessoas que foram vítimas da fraude no INSS. A previsão é que os pagamentos comecem no dia 24 de julho.
O ministro do STF, Dias Toffoli, aprovou o plano apresentado pela Advocacia Geral da União para ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS, vítimas dos descontos indevidos no benefício. O pagamento do primeiro lote está previsto para começar no dia 24 de julho. Segundo a decisão de Toffoli, para permitir o reembolso de forma imediata, o governo fica autorizado de usar recursos públicos fora da regra de teto de gasto, mesmo que esse valor não configure como crédito extraordinário. O acordo estabelece o reembolso integral dos valores descontados sem autorização com correção pelo IPCA. Cerca de 1,5 milhão de beneficiários devem ser contemplados no primeiro lote, mas a Advocacia Geral da União diz que ao menos 2 milhões de segurados já estão aptos a receber a devolução. Com a aprovação do plano, o governo federal deve divulgar os detalhes finais do cronograma e das regras para que os beneficiários recebam os valores devidos. O reembolso será em folha de pagamento do benefício e, para receber a indenização, os segurados precisam contestar os descontos que consideram irregulares pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135. E o Pantanal vai ficar mais protegido. O estado do Mato Grosso do Sul inaugurou uma sala com alta tecnologia para monitorar a natureza 24 horas por dia. Assim, será possível identificar casos de queimadas e desmatamentos. Vamos acompanhar mais detalhes com a Giovana Coene. A sala de situação da Unigel, a unidade de geoprocessamento do IMASU, o Instituto de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso do Sul, foi projetada como uma ferramenta de fiscalização, gestão territorial e governança ambiental. A estrutura representa um salto tecnológico inédito para todo o país, com capacidade de detectação automatizada e desmatamentos de queimadas em tempo real em toda a extensão territorial sul-mato-grossense, que abrange 357 mil quilômetros quadrados. O local recebeu R$1,5 milhão de investimentos como uma automação que permite uma redução de 72% da carga de trabalho manual dos técnicos. Antes, os profissionais precisavam analisar individualmente as alterações na cobertura vegetal. A mais recente inovação foi a inserção de mecanismos de inteligência artificial, que possibilitam análises mais eficazes na identificação automatizada de padrões e priorização de casos críticos. Com isso, os profissionais podem complementar esse trabalho, focando em atividades estratégicas como as validações em campo, emissão de pareceres e suporte à operação de fiscalização. Novos investimentos também estão previstos, como aquisições de drones, viaturas, quadriciclos e pacotes adicionais de imagens de satélite, para ampliar a coberturas de áreas remotas e de difícil acesso. Hoje nós temos uma estrutura composta com equipamentos de última geração, computadores com processamento i9, memória RAM de 64 GB e placa de vídeo, e que nos dá todo um aparato e legal para que nós podemos desenvolver um serviço de qualidade e eficaz. Nós identificamos os focos de calor. O foco de calor são uma imagem raster que nos traz uma resolução de 2 km por 2 km. Então, olha só, eu pego o estado de 357 mil km², reduzo ele para um raster de 2 km por 2 km e o meu script automatizado, ele pega esse raster de 2 km por 2 km e me dá o foco de calor precisamente, praticamente em 10 metros. Com isso, o script automatizado identifica, vê a alteração e me dá a cicatriz de queimada, me dando a área que queimou, o cargo que foi intersectado e me dá todo o aparato para indicar aos bombeiros, que são os verdadeiros combatentes, dessas queimadas, as ações para que eles se tomem em campo. Não quer dizer que essas ações vai abolir as ações de campo, inclusive as ações de campo elas são retornadas, designadas para outras ações. Quando nós falamos nessas infraestruturas, esses investimentos futuros, nós temos um positivo muito grande, porque temos drones,
que serão aplicados nas ações, drones com tecnologias multiespectral, que nos dá toda a saúde vegetacional. E com isso nós conseguimos então extrair dessas imagens, desses ortomosaicos, a gente costuma dizer, informações que nos dá todo o aparato para alimentar os nossos scripts. E com isso, o investimento hoje atual que foi aplicado nessa infraestrutura da Unigel foi de R$1,5 milhão. E isso nos traz bastante alegria, porque o retorno também está sendo positivo. Hoje são 11 profissionais trabalhando na sala de situação. Por meio de satélites, a estrutura emite alerta. Desde que foi implantada em 2023, já foram quase 11 mil emitidos e cada alerta desse é imediatamente cruzado com o banco de dados territoriais e jurídicos, possibilitando identificar tanto desmatamento legal quanto ilegal para adoção de medidas. Com a precisão do sistema que opera com resolução de até 1 metro, a verificação é detalhada das áreas de cobertura alterada. No caso dos desmatamentos legais, por exemplo, é possível ver se o produtor está cumprindo prazos e a abrangência do trabalho. Como a interligação com o cadastro ambiental rural, é possível ainda fazer embargos automáticos em propriedades sem licenciamento. Com essas ferramentas em atividade, o desafio é modernizar fluxos internos para agilizar a tramitação de processos administrativos e judiciais, com o objetivo de acelerar respostas, sejam de autos de infração, apuração de irregularidades ou prevenção de danos ambientais. E você vai ver a seguir: farmácias são proibidas de exigir o CPF do consumidor como condição para descontos. Nós voltamos já. O fim de semana ainda deve ser de frio em ao menos 6 capitais brasileiras. No sul e no sudeste, o ar polar continua influenciando o clima. Depois de recordes de frio em algumas capitais no início da semana, as baixas temperaturas ainda dominam em boa parte do país. É o caso de pelo menos 6 capitais das regiões sul e sudeste que devem amanhecer com frio neste sábado e domingo. Para o fim de semana, a previsão é de mínimas ainda baixas em várias regiões, com destaque para as capitais do sul. Já em outras áreas, como o centro-oeste, as tardes tendem a ser mais quentes, mesmo com manhãs frias. Porto Alegre, por exemplo, deve começar o sábado com 7 graus e Curitiba pode marcar 8 graus no domingo. Já Florianópolis registra 10 graus de mínima nos 2 dias, com tardes mais amenas. No sudeste, em São Paulo, a mínima no sábado é de 8 graus, enquanto no Rio de Janeiro, a temperatura varia de 13 e 24 graus no sábado, e Campo Grande, no centro-oeste, amanhece com 15 graus e tem máximas acima dos 25. Mas a tendência é que as condições mais rigorosas desse inverno se estendam até o início da próxima semana, quando o frio mais intenso já começa a dar um alívio. A partir de segunda e terça-feira, os termômetros iniciem uma recuperação gradual. As novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar determinam que os planos agora devem informar por escrito o motivo de negativas de cobertura. Outras medidas estabelecidas tentam garantir mais transparência no relacionamento com o consumidor. Os planos de saúde são obrigados a informar ao cliente por escrito e de forma clara os motivos de qualquer negativa de cobertura de procedimentos, mesmo sem solicitação do beneficiário. Essa é uma das medidas que entrou em vigor na terça-feira e integra um conjunto de novas normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da resolução normativa. De acordo com a ANS, toda negativa deve ser disponibilizada em formato acessível, com possibilidade de impressão,
e o beneficiário deve ser informado sobre onde encontrar essa explicação. O objetivo é evitar respostas genéricas e assegurar o direito à informação clara e completa. Além da obrigatoriedade de justificativas formais, as novas regras prevêem atendimento digital, 24 horas e mais transparência no relacionamento com o consumidor. O atendimento presencial e por telefone continua obrigatório. Os planos de saúde vão ter que cumprir prazos determinados para respostas conclusivas sobre as solicitações, sendo no caso de urgência e emergência, resposta imediata. Para procedimentos de alta complexidade ou internações eletivas, o prazo será de até 10 dias úteis. Já demandas não relacionadas à cobertura, como cancelamento, portabilidade ou reajuste, as operadoras vão ter até 7 dias úteis e demais solicitações de cobertura vão ter até 5 dias úteis para responder. Em caso de descumprimento das normas, o consumidor pode registrar reclamação no site da ANS. E a Operação CPF Protegido teve início no Rio de Janeiro. E agora as farmácias são proibidas de exigir o CPF do consumidor como condição para descontos. Vamos ver. Entrou em vigor no município do Rio de Janeiro uma nova regra que proíbe farmácias e drogarias de condicionarem o fornecimento de descontos ou preços promocionais à apresentação do CPF do cliente. A medida faz parte da Operação CPF Protegido, lançada pela Prefeitura com o objetivo de reforçar a proteção de dados pessoais dos consumidores. A fiscalização começou nesta semana, com ações educativas na Praça Sans Penha, na Tijuca, zona norte da cidade. Equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em parceria com a Secretaria de Integridade e Transparência, visitaram estabelecimentos da região para orientar sobre a nova regulamentação. Publicada em resolução conjunta no Diário Oficial, a norma determina que os dados pessoais só poderão ser solicitados com consentimento livre, informado e específico do consumidor e somente após a divulgação clara das condições de desconto. A prática de só informar o valor promocional após fornecimento do CPF está agora expressamente proibida. Segundo o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, nenhuma compra pode ser vinculada à obrigatoriedade de entrega de dados. A fiscalização terá caráter educativo pelos próximos 60 dias. Após esse período, farmácias que descumprirem a norma estarão sujeitas a sanções como multas. Ainda falando em saúde, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a meningite bacteriana. A Fabiane Dorta vai trazer mais informações. Somente neste ano, o Brasil já registrou 361 casos de meningite meningocócica. 61 pessoas morreram em decorrência da doença, que provoca uma infecção generalizada que pode ser fatal em menos de 24 horas. A melhor forma de combater essa, que é uma das formas mais graves da meningite bacteriana, é a vacinação. E o Ministério da Saúde atualizou o calendário de imunizações para incluir uma dose de reforço no protocolo de proteção contra a doença. Anteriormente, pelo calendário de vacinação, eram aplicadas 3 doses de vacina meningo-C, que a gente chama, a meningocócica C na criança. Uma aos 3 meses, uma aos 5 meses e o reforço aos 12 meses. O que muda é essa dose de reforço aos 12 meses. Então, quem tem crianças que está tomando, a vacina meningocócica C com 3 meses e toma outra dose com 5 meses, vai fazer um reforço agora com 12 meses. Em vez de fazer com a meningo-C, ele vai fazer o reforço com a meningocócica ACWY, dessa forma ampliando essa proteção para aquela criança. Quem tem crianças que ainda estão abaixo de 1 ano, vão completar o esquema vacinal, eles já vão entrar nesse novo critério. Quem tem crianças após 1 ano de idade, que já tomou as 3 doses da meningo-C, ele se considera vacinado. Tem dúvida, procura um profissional de saúde. A vacina fica disponível pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, nas unidades básicas de todo o país. Para informações, é preciso procurar o postinho mais próximo de casa. Vale lembrar que esse tipo de meningite bacteriana pode atingir pessoas de qualquer faixa etária e algumas podem apresentar
apresentar e transmitir a bactéria até mesmo sem estarem doentes. A transmissão é feita através de gotículas ou secreções do nariz e da garganta de pessoas contaminadas pela bactéria, ou seja, através de contato e convívio no mesmo ambiente. Um dos principais riscos da meningite meningocócica é que os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe forte ou de dengue, e quando chega o diagnóstico, a doença já está avançada. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, mal-estar, náusea, vômito, rigidez na nuca, confusão mental, sensibilidade à luz, dores intensas nos músculos, articulações, peito ou barriga, manchas vermelhas na pele que parecem picadas, respiração rápida e calafrios. Ao apresentar os sintomas, a recomendação é procurar o quanto antes atendimento médico. E nesta edição do Redação HIT, vamos conhecer um estado localizado na região centro-oeste do Brasil, Goiás. Acompanhe. Com uma forte ligação com a formação do Brasil interiorano, Goiás se orgulha de sua rica diversidade cultural, que é refletida em suas festas, danças, culinária e música. O estado é conhecido por sua hospitalidade e pelo calor humano de seu povo, que tem no sertanejo sua principal manifestação musical e cultural. Sua capital é Goiânia, uma cidade planejada que se destaca por seu urbanismo moderno e infraestrutura. E como de costume, vamos com uma câmera de Goiânia. O território goiano possui uma grande variedade de paisagens, com destaque para o Cerrado, o bioma predominante na região. O estado também abriga algumas das principais áreas de preservação ambiental, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, que são conhecidos por sua biodiversidade e paisagens deslumbrantes. Em termos de infraestrutura, Goiás tem investido no desenvolvimento do seu setor agropecuário e também na modernização de sua rede de transportes, com rodovias e ferrovias interligando o estado a outras regiões do Brasil. E com essas imagens eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, ótimo fim de semana e até mais.